Bem-vindos a mais um painel da BMED. Eu sou Jorge Cavalho, gerente de Legal Compliance. Por hoje a gente vai apresentar o painel Economia e Práticas Sustentáveis construindo um futuro mais eficiente. Como panelista, eu queria apresentar a Elaine Ferreira Lazzaponari, enfermeira especializada em produtos Steel Goods Management da AES Club. A Elaine é formada há 28 anos pela Unifesp, mestre em ciências, trabalhou 20 anos no bloco operatório do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e atualmente é especialista em produtos Steel Goods Management na Beval Brasil. Então, eu tenho muita satisfação. Passo a palavra para a Elaine. Bem-vinda e boa palestra. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês e agradeço à BMED e à BEDAI pela oportunidade também em poder falar desse tema tão importante, tão impactante nos dias de hoje. Então eu trago aqui a parte da economia e as questões relacionadas às práticas sustentáveis, construindo um futuro mais eficiente. Vamos começar agora conceituando, porque nós temos a palavra, o termo sustentabilidade. Então, esse termo, ele vem de como a sociedade vem explorando e também utilizando os recursos naturais. Claro, tudo facilitando e planejando para que seja essas práticas elas sejam cultivadas, preservadas, a fim de que esses recursos naturais não possam jamais se esgotarem. Quando a gente fala da sustentabilidade, eu trago aqui também uma questão para despertar da consciência, onde nós falamos de que os recursos naturais, eles não são infinitos como muitos pensam, né? E sim, eles são recursos que também podem um dia acabar. É claro que nós temos muito o que fazer como sociedade para que isso não ocorra. Quando eu passo aqui para falar um pouco sobre desenvolvimento sustentável, o que eu trago para vocês? Essa questão do desenvolvimento, ele vem de encontro com um relatório que ele foi gerado, desenvolvido pela Comissão Mundial do Meio Ambiente, onde esse relatório ele recebeu um nome, Então é um relatório que trata de todas essas partes que a gente fala que vem atrelada com a questão da sustentabilidade com o nosso futuro comum. E aí, em 1987, essa prática, esse relatório, ele ganhou destaque, principalmente pelas condições da Organização das Nações Unidas, a ONU, onde ela traz, em 2015, uma lista com 17 objetivos para se traçar quais são as melhores práticas que os países devem se mover, buscando, adotando essas práticas na questão da sustentabilidade. Então, esse é o marco. Então, a gente está aí, desde 2015 até 2030, para cada país fazer o seu melhor, adotando para poder alcançar, então, essas metas que foram estabelecidas pela ONU. Eu trago aqui o tripé também da sustentabilidade. O tripé, ele é considerado aqui como um dos pilares. Então, a gente pode trabalhar tanto com a questão da sustentabilidade social, como também a econômica e a ambiental. Lembrando que a base que sustenta esses três pilares é a base da sustentabilidade. Então, cada um com a sua responsabilidade. Quando a gente fala de responsabilidade social, a gente está falando de políticas públicas também. Então, desde a questão de moradia, a questão da saúde, a questão da diversidade. Quando a gente se refere à sustentabilidade econômica,
a gente está atrelando essa questão de ter uma transparência na parte da economia. A gente fala muito da governança corporativa, como também a gente tem aqui o outro pilar, que é ambiental, onde a gente também fala muito sobre a questão da água, a questão da energia, a biodiversidade, entre outros fatores que a sustentam também. Não podemos deixar de falar, né, desse assunto de grande impacto, né, para o mundo, né, a nível global, onde a gente traz aqui alguns acontecimentos, como, por exemplo, a mudança climática, né, que a gente tem enfrentado recentemente aqui no Brasil, no caso de alguns estados, e é mais relevante no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem aqui, tudo isso pode levar a sérios problemas, como a gente comenta, em relação à parte, né, de abastecimento de água, principalmente água potável, questão de energia, entre outros fatores que movem essa questão conforme essas mudanças climáticas. Então, isso tudo nós sabemos que ela é decorrente da questão do aquecimento global, onde tem a geração, a emissão de gás carbono, e isso traz esse grande impacto. E com isso, né, com as mudanças climáticas, nós temos aqui o derretimento também das geleiras, que provoca o aumento do nível do mar. Então, tudo isso impacta, né, com essas calamidades públicas que a gente vem enfrentando, que a gente vem, né, sentindo. Como também, há pouco tempo, a gente teve aí várias reportagens falando também da quarta onda global de branqueamento de corais, que vem decorrente do aquecimento com o fenômeno El Niño. E aí vem a pergunta, será que ainda vai existir vida no oceano? Né? Então, isso é muito preocupante. Né? Já está se alastrando aí para várias áreas e vários ambientes. E quando a gente traz todas essas informações como enfrentamento para dentro da nossa área, que é a área hospitalar, o que eu trago aqui para vocês? À medida que esse desafio climático ele vai ganhando cada vez mais destaque, todos os gestores hospitalares, desde médicos, compradores, enfermeiros, eles se mobilizam para poder fazer cada um a sua parte. Ou seja, melhorar a sustentabilidade e o desempenho ambiental no setor da saúde. Tem um relatório que ele foi divulgado em 2019, onde ele fala o seguinte, que se os serviços de saúde fossem considerados como um país, o serviço seria o quinto maior emissor de gás carbônico, né? Então, isso é muito preocupante para a nossa área, né, a área hospitalar. E aí eu trago também, né, em 2023, a ANAP, ela trouxe um e-book, que é a Associação Nacional de Hospitais Privados, né, ela trouxe aí um e-book, onde ela fala sobre a necessidade dos hospitais brasileiros se reinventarem à crise hospitalar do setor. Então, isso tudo se deu, né, principalmente quando nós tivemos a pandemia. Então, ele veio muito de encontro para essa necessidade onde os hospitais precisavam ter uma sustentabilidade financeira, buscando aí as práticas que incorporam e também necessitam ganhar eficiência. Agora eu estou trazendo todo esse contexto para dentro do hospital, falando na questão de redução de resíduos. O quanto isso é impactante no nosso meio. Então, como vocês podem ver, o que é impactante aqui, a gente tem aproximadamente 2 bilhões de toneladas em todo o mundo, e sabendo que isso vai subir para mais de 70% até 2050, né? Se tornando aí de 3,4 bilhões de toneladas de resíduos. Quando eu coloco essa questão, eu trago agora para dentro do hospital. O quanto que isso impacta em termos de tonelada para o hospital? De 6 a 7 toneladas todos os dias no ambiente hospitalar.
E quando eu tenho esse número, esse quantitativo, e transfiro ele para uma das áreas que mais tem resíduos no hospital, que é a área do bloco operatório, eu estou falando desse resultado aqui, né? Que isso se transfere de 6 a 7 no nível hospitalar, mas para dentro de um único setor do hospital, que é o bloco operatório, eu tenho de 1 a 2 toneladas todos os dias. E o que a gente tem percebido é muito dentro dos blocos, dentro das salas de cirurgias, é o quantitativo de quanto se tem de resíduos gerados por caixas cirúrgicas, que é o tecido não tecido, que é uma embalagem flexível, que todas as caixas de cirurgias praticamente são embaladas. Também tem a opção do tecido de algodão, mas isso já está praticamente caindo em desuso por conta da fragilidade que a gente não consegue controlar realmente a efetividade e ter a certeza que o material se encontra esterilizado com esse tipo de embalagem. Mas voltando aqui, então, um dos maiores resíduos são os campos de tecido e não tecido. E aí, para que vocês possam compreender melhor, dentro de um CME se trabalha com alguns tipos de embalagem. CME é o Centro de Material e Esterilização, que é uma unidade funcional que é destinada ao processamento de todos os produtos para a saúde. Lá é feito, então, todo o segmento das áreas, que é a recepção, a área da limpeza, a área de preparo desse material, a conferência dos itens de instrumental para dentro da caixa, como também a parte de inspeção e teste de funcionalidade desses instrumentais para depois, então, essa organização e o material ser embalado e ser esterilizado. Por opção, né, dependendo do material, ele pode sofrer uma esterilização a vapor saturado sob pressão, que é a autoclave, ou por meios de esterilização a baixa temperatura. Então, reforçando aqui, então esse é o tipo de embalagem que se encontra, que é o SMS, que é o mais comum utilizado. A embalagem flexível, quando se tem um instrumental apenas e quer fazer um pacote individual. E a gente vem com um sistema de embalagem estéril rígida, que é o container. O container, ele é um sistema integrado, ele é um sistema onde ele tem a base, ele tem o cesto com o instrumental e ele tem também a tampa, que é por onde a gente consegue remover, através de um filtro microbiano, a gente remove o ar de dentro do container e aí facilita também a penetração do agente esterilizante para poder esterilizar esse material e ele está com toda a segurança para ser encaminhado ao centro cirúrgico. Eu trago aqui uma pesquisa realizada em 2019, onde fala o seguinte, né, visando essa questão da sustentabilidade, a gente tem um comparativo aqui do sistema de embalagem flexível, que é chamado de SMS, pela sigla inglesa, que é Spunband, Medbrand, Spunband, que é o tecido não tecido. E nós temos aqui o sistema de barreira rígida, que é o container. O quanto isso vai impactar em quilos, quando a gente fala de resultados de emissão, ou seja, da pegada de carbono. Então, a gente considerando um hospital de médio porte, onde se fazem 14.400 ciclos, e em média nós utilizamos, né, são utilizados para a embalagem 2 campos de SMS, fora um campo absorvível que é colocado no cesto em contato com o instrumental e por fora esses invólucros descartáveis e fita zebrada mais fita crepe. Então isso gera em torno de 2,246 quilos, pensando então nessa questão da pegada do carbono. Quando a gente troca e vem para uma tecnologia, o quanto isso impacta na questão da sustentabilidade, porque para utilizar
um sistema de container, nós temos aqui exatamente o curso a geração do resíduo apenas com filtro antimicrobiano e os lacres que vão nas laterais do container. E isso representa 230 quilos, pensando aí ao ano. E aqui, muito bacana esse estudo, ele mostra uma redução super importante de quase 90% de redução de geração de resíduo, né? Então, quando a gente sai de uma tecnologia para uma outra, que é do sistema de barreira estéril rígida, a gente já vê realmente como uma das melhores opções para o hospital. Agora eu trago também um outro estudo que fala sobre uma avaliação comparativa de ciclo de vida, quando a gente compara as embalagens descartáveis versus os sistemas reutilizáveis, que são os containers. É um estudo muito interessante, ele foi publicado em 2021, foi realizado num hospital universitário, na Holanda, e ele traz essa questão de redução de resíduos, e ele também visa muito essa questão do custo ecológico, quanto isso representa para a instituição hospitalar. Então, ele traz aqui algumas fases desse estudo. Então, desde a fase de produção, quando o material sai, tem a matéria-prima, a fase do transporte, do local onde foi feito, onde foi gerado esse material, o uso, desde a limpeza, desde a parte de esterilização, e a fase de fim de ciclo de vida. O que eu quero dizer aqui? Os autores deram foco para quando você incinera o material, quando esse material passa por uma reciclagem ou quando esse material passa por um aterro sanitário. E eles fizeram essa comparação utilizando esses dois sistemas de embalagem. Então, vamos ver aqui o que trouxe de elementos chaves. De elementos chaves, ele queria realmente checar o custo ecológico e a pegada de carbono fazendo essa comparação. Então, vocês podem ver aqui, a gente tem um gráfico, então aqui o tanto de ciclos de esterilização que esse material ele vai sofrer, que essa caixa cirúrgica vai sofrer. E quando ele começa a apresentar os melhores resultados em termos de custo ecológico. Então, aqui nessa linha mais escura, a gente tem um sistema de embalagem flexível, que é o SMS, e na linha verde a gente tem o container, que é o sistema rígido. Então, a gente pode conferir aqui, bem nesse ponto, em 68 ciclos, a gente já tem os melhores resultados alcançado em relação ao ciclo, aos custos ecológicos. E a tendência é cada vez mais apresentar um resultado positivo ao longo que esse gráfico ele tende, então, a subir nessa coluna. Quando a gente fala da pegada de carbono, a gente está se referindo a duas variáveis aqui. Então, a gente estuda o SMS, né, nesse estudo, e a parte dessas duas últimas colunas do container. Então, a gente percebe que aqui a gente tem uma coluna de quando esse sistema flexível ele não tem nenhum tratamento, ou seja, sem reciclagem, então a gente considera como aterro sanitário, a gente tem 1.800 quilos que são gerados de CO2 quanto à pegada. Quando esse mesmo material de SMS, ele passa, então, com a tecnologia de reciclagem, isso diminui para 883. Então, são os dois comparativos que nós fazemos com o SMS. Quando parte para uma outra tecnologia, que é o container rígido, a gente pode ver aqui que 285 quilos são gerados com aqueles consumíveis que eu falei, que são os filtros descartáveis, que é utilizado normalmente e 2 lacres para poder fechar, lacrar o container, para poder realmente passar pelo processo de esterilização. Aqui a gente tem, então, já uma redução quando a gente pensa em reciclagem.
E 270 ele vai baixando um pouquinho mais. Aqui, desculpa, de aterro sanitário, 285 e 270 quando ele vai para reciclagem. Ou seja, comparando esse com esse, né, o SMS com o mesmo método de tratamento com o container, a gente tem aqui que ele é maior até 6 vezes em relação a esses resultados, de quanto ele produz o CO2 impactando diretamente aí no meio ambiente. Quando a gente fala do equilíbrio ambiental em relação à pegada de carbono, a gente vê aqui nesse gráfico, onde a linha escura, então, é o sistema flexível e essa linha verde é o sistema rígido, que é reutilizável, que é o container. Então, a gente percebe aqui que aqui é por quilo e aqui é a quantidade de ciclos de esterilização. Então, quantas vezes aquela caixa vai passar diante do processo. Então, o que a gente vê? Aqui no ponto de equilíbrio está em 98, ela já começa a produzir menos. Então, 98 vezes que eu esterilizo aquela caixa. Então, em menos de um mês, aquela caixa ela pode voltar várias vezes. Então, em menos de um mês, eu já tenho esse resultado significativo em termos de redução de CO2. Então, aqui ele mostra. E à medida que ele vai crescendo, a gente vai tendo um resultado ainda melhor, mais positivo. Muito bem. Eu trago esse slide porque é muito importante no dia a dia a gente ter essa reflexão de quantas vezes a gente manuseia uma caixa cirúrgica já estéril, né? Então, todo o circuito dessa caixa, desde quando ela entra para esterilizar, quando ela sai, para chegar no produto final, que é na sala de cirurgia, para atender o paciente. Então, uma média aqui de 6 vezes, desde a hora que eu preparo o material, que esse material vai para dentro da autoclave, eu faço o transporte, porque quando eu termino o ciclo, eu tenho que retirar aquela caixa de dentro da autoclave e eu coloco essa caixa no arsenal para armazenar, e diante disso é feito então a remoção dessa caixa da prateleira para se montar o carro para atender ao procedimento cirúrgico, e aí ela é manipulada novamente aqui até a abertura. Quando não, essa caixa pode até retornar para o arsenal, tendo aqui o 7º passo de manipulação. Então, a gente vê o quanto é frágil o sistema, de que a caixa ela é muitas vezes manipulada para poder realmente chegar até o produto final, que é o procedimento cirúrgico. Então, aqui eu trago alguns eventos adversos relacionados às embalagens do tecido não tecido, que é o SMS. Então, furos, rasgos, né? Isso quando visíveis a olho nu, porque também existem furos menores que não são possíveis de detectar. E isso tem um impacto muito, muito importante, porque quando não visto, isso pode trazer uma repercussão de infecção, de sítio cirúrgico, enfim, entre outras consequências que podem ser muito drásticas aí. Quando não, além de ter essa embalagem, quando eu falo que são 2 folhas de SMS que são geradas, né, por caixa, mais um absorvente, tem as fitas zebradas, a fita crepe, ainda por não conferir a segurança dessa embalagem, muitos hospitais também utilizam uma embalagem secundária, chamada de cover bag, para poder oferecer mais uma proteção nessa embalagem. Então, a gente também tem esse custo, tem esse impacto também, aumentando aí a geração de resíduos. Um trabalho muito interessante que eu trouxe aqui também, que eu quero compartilhar com vocês, é uma análise prospectiva quando se detecta esses tipos de eventos adversos relacionados à embalagem por uma equipe que é capacitada, por uma equipe treinada, que é a equipe de enfermagem que está dentro da sala de cirurgia, que são eles que abrem esse material para oferecer à equipe médica já paramentada a fim de alimentar sua mesa cirúrgica. Então, esse trabalho, ele teve como objetivo avaliar o método de inspeção, para saber se realmente o pessoal tem observado, se eles têm identificado qualquer tipo de evento relacionado à embalagem.
E a hipótese é que a embalagem, ela tem que realmente oferecer o que ela promete, né? A esterilidade do material para ser utilizada. Então, esse método, ele não pode realmente, a embalagem ela não pode ter nenhum tipo de avaria, né, nenhum tipo de evento adverso que comprometa, então, o paciente aí na questão da segurança. Então, como é que foi feito esse estudo? Eles separaram em 2 grupos, com os instrumentais, com as caixas já esterilizadas, as caixas montadas, onde eles tiveram algumas caixas que eles fizeram uma perfuração pequena com aquele fio de Kirchner, que é um fio muito utilizado para cirurgia ortopédica, que faz a fixação. Então, é os fios de Kirchner ou o fio de Steinman, que é um pouquinho mais calibroso. E eles perfuraram o canto de uma caixa a fim de colocar para que o colaborador que fosse avaliar se ele pudesse realmente, se ele tivesse essa condição de identificar esse evento. E um outro grupo, né, com outras caixas cirúrgicas, eles perfuraram, fizeram um furo maior de 5 centímetros, sendo que o primeiro era menor de 5. E esses furos foram também realizados no canto dessa caixa. O que eles trouxeram, né? Então, eles perfuraram com um parafuso, com um afastador de Heckmann, enfim. E aí, eles pediram para esse grupo da sala, que eram bem capacitados para que eles identificassem qual que era ou não, então, essa embalagem relacionada que vocês estavam de acordo, né, para atender o procedimento. E aqui, muito interessante, 92% foram identificados que a embalagem estava ok, que foram identificadas corretamente. Porém, as perfurações que são maiores de 5 são melhores visualmente de se identificar. Mas aquelas menores de 5 centímetros, a gente teve aí só 67% dos casos que conseguiram identificar essas perfurações. Ou seja, a gente traz um dado importante aqui de 10% dessas pequenas perfurações, elas não são visíveis. Ou seja, elas são, né, muitas vezes essa caixa é aberta para o ato cirúrgico sem identificar esse evento relacionado. Tem uma norma, que é a norma ISO, que é a 11.607, e essa norma, ela traz os requisitos, as funções primárias para que o sistema de barreira estéril tenha. Então, a gente precisa garantir qualquer tipo de sistema de barreira estéril. Ela precisa o quê? Permitir a esterilização, facilitar a remoção do ar, que o ar é um isolante térmico, né? Para que possa penetrar o agente esterilizante, que é a água, que depois se transforma no vapor. Ela precisa oferecer uma proteção física, está dentro da norma, ela tem que oferecer essa proteção, evitando aí danos com o sistema. Além disso, manter conteúdo estéril, manter a esterilidade até o ponto de uso e apresentação totalmente asséptica, onde eu não tenho, por exemplo, memória de uma embalagem. Quando a gente abre, ela tem memória, ela pode voltar e recontaminar o sistema. Então, isso tem que ser muito bem avaliado também. E aí o sistema de barreira estéril rígido, ele é composto então, da base do cesto, aqui tem o instrumental e aqui tem a tampa. Ele é de alumínio anodizado porque ele recebe esse banho, né, facilitando também a limpeza. E ele possui essas perfurações sempre na parte da tampa, com o filtro, proporcionando aí a esterilização. Como principais benefícios, a gente fala muito da parte de economia, onde o sistema ele é integrado, então não precisa adicionar nenhum tipo de campo, nenhum tipo de manta, nenhum outro campo absorvível, nem descartável, nada, é simplesmente o container com o cesto, e ele proporciona também o uso de, como ele é reutilizável, ele também proporciona a possibilidade ainda de se utilizar filtros reutilizáveis, que podem fazer de 1.000 a 5.000 ciclos. Com tudo isso, eu tenho aqui a questão da sustentabilidade. Uma outra questão é a produtividade, menor tempo de se preparar o instrumental. Uma pesquisa também realizada mostra que uma pessoa com habilidade para fazer toda a parte do empacotamento, ela demora em torno de uma caixa básica em torno de 1 minuto e 42 segundos. Já com container, como você não tem essa função de fazer essa embalagem,
gestão, tempo reduzido na produtividade de 42 segundos, onde aquele colaborador ele vai ter mais tempo para poder fazer outras atividades que a CME demanda, que não são poucas. Além disso, uma padronização, porque ele pode ser empilhável. Quando tem a área do arsenal que empilha os materiais, na embalagem flexível não pode porque ela é sensível, pode haver danos. Porém, o container ele é empilhável, até 3 containers um em cima do outro. E a questão da segurança que foi pelaquela pesquisa que eu mostrei a todos, quando fala de perfurações. Então, com a embalagem rígida, a gente não tem esse tipo de preocupação. A Pedral, ela idealizou uma calculadora, né, uma ferramenta onde ela consegue mostrar custo-benefício para os hospitais em relação a a muitas variáveis que foram estudadas, que vêm com o seu desfecho clínico, o seu desfecho econômico, o retorno de investimento, quanto tempo se paga, levando em consideração tudo aquilo que nós já conversamos com a questão de resíduos, da parte do descarte, reprocessamento desses materiais por eventos adversos que ocorrem na CME, tempo de internação do paciente quando ele tem alguma infecção de sítio cirúrgico. Então, muitas variáveis foram colocadas dentro dessa calculadora para que a gente conseguisse chegar num número onde a gente tem esses desfechos. Então, assim, ajuda muito os serviços de saúde a ter todas essas informações em relação ao sistema. Hoje, em média, o estudo mostra para nós que 22% dos materiais, dos instrumentais que estão dentro da caixa, eles não são utilizados. O que faz isso é uma redução significativa. Por exemplo, uma caixa que eu tenho 90 instrumentais cirúrgicos, se a gente eliminar os 22%, eu vou ter ali 20 instrumental a menos. Lembrando que o reprocessamento de uma única pinça é em torno de 0,51 centavos de dólares, porque é muito difícil o próprio serviço conseguir quantificar e colocar esse número. Por quê? Porque envolve custos diretos, custos indiretos, custos relacionados ao reparo. Tudo isso foi feito para a gente poder, para que esse estudo chegasse, então, o quanto custa um instrumental. Se a gente multiplicar isso por 90 instrumentais, o quanto que isso é significativo, significativamente que ele traz essa questão para a gente. E aqui o reprocessamento por ano, então pensando nessa redução, é até de 408 mil dólares, pensando então que a gente pode otimizar essa caixa trazendo menos quantidade aí de instrumental. Então, só para vocês verem, o estudo que foi realizado também de 109 instrumentais e sendo 109 padronizado em 20 caixas, o quanto de material aqui poderia ser substituído, ser retirado ou ser substituído para se montar uma outra caixa e a gente, por exemplo, o serviço de saúde tem mais uma possibilidade de colocar mais uma cirurgia em sala. Então, a otimização e a estrutura da caixa também é importante. O que tem se observado muito é que os hospitais não mantêm padrão das caixas cirúrgicas por especialidade. E isso é muito importante porque isso tem um impacto significativo. Aqui foi um trabalho que foi realizado na Itália, onde foi feito um estudo aqui do impacto da otimização dessas caixas, e aqui a gente traz uma redução também de economia de 39%, quando a gente pensa em algumas variáveis. Por exemplo, um hospital que tem 12 caixas, que contém lá 125 instrumentais. A gente sabe que muito instrumental dentro da caixa, podendo ser também desmembrada, mesmo porque a gente tem uma norma, que é da AME, que não se permite mais de 11 quilos dentro da caixa. Esse efeito é a otimização pelo trabalho que a Bebral faz de consultoria. Essa caixa de 129 instrumentais reduziu para 50. Sendo assim, a gente também esquece de uma variável muito importante, que é a tonelada. O quanto de material sai
para ir para a sala e quanto de material retorna, o peso disso. Então, por exemplo, para atender 451 mil ciclos de esterilização de uma caixa, a gente tem em torno aí, nessa pesquisa, fala em torno de 42 toneladas. Né, de transporte, juntando o cesto com o instrumental e o container, por exemplo. Então, quando a gente põe na balança e faz essa conta, a gente tem uma redução significativa. Ou seja, de 129 com uma redução de 50 instrumental nessa caixa, eu passei para 79 instrumentais e o custo econômico deu aqui de quase $9 por caixa ciclada, por caixa reprocessada. Logo, a minha quantidade aqui de tonelada, porque o meu colaborador precisa deslocar esse material e depois voltar com ele, também diminui aqui de 1.800 para 630 quilos anual. Aqui a gente deixa essa mensagem, né? Então venha pela sustentabilidade, fique com a economia. Então tudo isso pensando na questão sempre do custo ecológico. E eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos pela oportunidade.